Como será que funciona o cérebro de uma pessoa com alta criatividade, com alta inteligência? Alguns modelos teóricos tentaram explicar isso. Alguns testes neurocientíficos atestaram diferenças significativas no cérebro de pessoas com alta inteligência. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Muita gente acha que a inteligência é algo muito mais plástico do que é, muito mais maleável do que é, e principalmente a criatividade. Existiu um rumor, alguns anos atrás aqui no Brasil, de que a criatividade era uma característica extremamente ensinável. E existe uma ideia, sobretudo na psicologia ou na educação, às vezes, de que você com o mesmo tipo de estímulo ou com o mesmo tipo de eh, ensino, digamos assim, de treinamento, você conseguiria fazer com que todos os indivíduos chegassem no mesmo lugar do ponto de vista cognitivo. Só que isso não é nem um pouco verdade se você considerar o que a ciência da psicologia e o que a neurociência diz sobre a inteligência e sobre a criatividade. Tanto inteligência quanto criatividade são características que são bastante determinadas pelo processamento do teu cérebro, né? Por processamentos de algumas áreas do teu cérebro e pelo funcionamento de algumas estruturas neurais. E você pode sim desenvolver a inteligência, né, das pessoas e dos indivíduos, porém existem indivíduos que nascem com uma propensão genética muito forte a serem extremamente criativos ou a serem muito inteligentes, a aprenderem muito rápido. E o motivo disso é porque o cérebro dessas pessoas se comporta de uma forma mais intensa, digamos assim. O Dabrowski foi um dos teóricos que tentou explicar isso, e ele cunhou o termo de sobreexcitabilidades, né? Ele falava que existiam 5 sobreexcitabilidades, ou seja, excitabilidades acima do normal, né? Acima daquilo que seria esperado. Essas 5 sobreexcitabilidades seriam a sensorial, que diz respeito aos odores, né? Então uma pessoa pode sentir muito forte os cheiros, sentir muito forte sons, né? Perceber muito forte sons, vivenciar a experiência tridimensional do mundo com muita intensidade. E isso pode ser bom ou ruim, né? Pode ser opressor, como um excesso de estímulo, tanto quanto pode ser também uma experiência prazerosa. A sobreestabilidade imaginativa, ela é definida como aqueles indivíduos que têm uma forte propensão a ficarem imaginando, criando personagens, criando mundos, criando fantasias, criando cenários, né, nas suas cabeças, nas suas mentes, e vivenciando muito aquela ficção, aquela fantasia. E a sobreestabilidade emocional diz respeito à intensidade das emoções, à frequência das emoções e à capacidade de experimentar emoções extremamente profundas ou de se conectar emocionalmente com seres, indivíduos ou com o planeta ou com ideias ou com qualquer coisa que seja. A sobreestabilidade intelectual diz respeito a você ficar naquela busca incessante de ideias, você ter aquele ímpeto, né, muito forte de ir atrás de ideias, de ir atrás de estudos, pensamentos, livros, consumo, né, de material intelectual. E a sobreestabilidade psicomotora é definida pela inquietação que esse indivíduo sente de experimentar, né, as sensações físicas de movimento. Então, por exemplo, pode ser uma pessoa que gosta muito de se mexer, de fazer esporte. Pode ser muito confundido com uma hiperatividade, né, essa sobreestabilidade. E esse teórico Dabrowski, ele tentou mais ou menos explicar o que hoje a gente vê na neurociência, que é mais ou menos o que a gente encontra nos estudos científicos que estudam com neuroimagem, né, com visualização do cérebro funcionando. É mais ou menos isso que a gente encontra. O cérebro de indivíduos altamente inteligentes ou altamente criativos com
um tamanho maior, né? Em geral, os indivíduos que têm uma alta inteligência têm cérebros maiores, mais robustos, com conexões mais fortes entre as áreas, conexões mais fortes, por exemplo, entre o córtex pré-frontal e a área parietal aqui. Então, por exemplo, uma das ideias que explica a inteligência é a teoria da integração parieto-frontal do Heyer. Essa ideia diz que o córtex pré-frontal estaria mais responsável por funções executivas, né, como controle, planejamento, tomada de decisão, e o córtex parietal, aqui do lado, estaria mais envolvido com a integração de sensações. E os indivíduos mais inteligentes teriam uma conexão maior entre essas duas áreas. Essa teoria do Heyer, na verdade, ela é corroborada por alguns estudos científicos e ela é uma teoria bastante robusta, né, e bastante aceita dentro das explicações sobre como que a inteligência funciona no cérebro, né? O que acontece no cérebro de uma pessoa que é altamente inteligente. O que tem de diferente nesse cérebro de um cérebro de uma pessoa com uma inteligência menor. Então existem sim diferenças a nível de tamanho de cérebro, existem diferenças a nível de quantidade de ligações de substância branca entre as regiões do cérebro. Então, uma analogia que eu gosto de fazer, uma ilustração, é a seguinte: pensa que as áreas cinzentas do cérebro são como se fossem cidades, que é onde está ali a massa dendrítica, né? Onde tem os bracinhos do neurônio que se conectam com outros neurônios. E a massa branca é como se fosse um metrô. Então é uma área subcortical, né, onde estão os axônios, que é aquela outra perninha do neurônio que é envolvida por uma capinha de gordura chamada bainha de mielina. E os indivíduos com alta inteligência têm esse diâmetro axonal maior. O axônio é maior, mais robusto, então a transmissão de informação é mais rápida. Isso é verdade para coisas complexas e isso também é verdade para testes simples, como, por exemplo, se você colocar os indivíduos na frente de dois botões e quando acender uma luz no botão esquerdo, eles têm que escolher apertar o botão esquerdo e apertar rápido, né? Então, os indivíduos que têm uma inteligência maior, eles costumam ter também um sistema nervoso que responde mais rápido, até mesmo para questões de reflexo, né? Questões assim onde não precisa envolver o pensamento abstrato, onde não precisa envolver raciocínio. Então, são cérebros maiores, são cérebros mais interligados, são cérebros com mais massa cinzenta, que essa espessura, essa massa cortical, né, essa massa dendrítica, são cérebros com mais massa branca, que é a área que conecta, né, essas estruturas de massa cinzenta, e são cérebros com um nível de processamento maior. Tem algumas explicações que falam acerca da inteligência, apesar de muita gente defender a ideia de que a inteligência é uma coisa difícil de mensurar, difícil de capturar, né? Você vê que é muito visível, né? Você faz testes psicométricos, por exemplo, se você faz uma avaliação neuropsicológica, você consegue atestar se um indivíduo tem altas habilidades ou superdotação, por exemplo, fazendo uma bateria de testes, né? Testes cognitivos, testes de atenção, testes de memória. Então, esses indivíduos que têm uma inteligência maior, eles têm uma memória maior também. Eles lembram de coisas mais fácil, eles lembram de coisas mais antigas da vida deles. Eles têm uma memória muito mais vívida, então é mais fácil para eles memorizar tanto coisas positivas quanto negativas. Isso explica por que, por exemplo, muitos desses indivíduos são profundamente traumatizados e têm uma problemática emocional muito grande. Muitos deles têm um grande problema com traumas, com bullying, né, com questões assim relacionais e emocionais.
E isso é devido à estrutura neural desses indivíduos, né? Isso é devido ao modo como o cérebro deles funciona. Portanto, a gente pode ver que essa ideia das sobreestabilidades faz algum sentido, né? E a gente consegue ter aí vários estudos, vou colocar aqui na descrição, vários estudos que apontam diferenças morfológicas, né? O que quer dizer isso? Diferenças de estrutura física no cérebro de pessoas altamente inteligentes, diferente de pessoas que não têm uma inteligência tão grande. Então, se você percebe essas características em alguém, se você percebe essas características em você, cabe você entender melhor como que funciona essa psicologia e essa emocionalidade dessas pessoas. Porque realmente esses indivíduos, como tendo um cérebro diferente, um sistema nervoso diferente, eles realmente experienciam o mundo de uma forma diferente. Então, você não consegue, muitas vezes, com estratégias, por exemplo, convencionais de terapia, atender uma população desse tipo. Essa população geralmente se sente desconectada das demais pessoas. Geralmente são pessoas que se isolam na adolescência, por exemplo. Claro que todo adolescente fica um pouco isolado, né? Tem questões emocionais de identidade envolvidas, né, na reconstrução da tua identidade, o corpo vai mudando, enfim. Mas esses indivíduos, particularmente na adolescência, enfrentam muita sensibilidade, né, à rejeição, muita sensibilidade emocional, muita sensibilidade a qualquer tipo de oscilação, né, ambiental e emocional dos cuidadores ou dos seus pares, né, na escola. Então, costumam ser indivíduos que realmente se sentem um pouco ilhados, né? Porque as conversas para eles são muito desinteressantes, muitas vezes, o que eles relatam, ou eles não conseguem se abrir com as pessoas, não conseguem falar do que gostam, né? Porque se sentem estranhos, se sentem incompreendidos. Em geral, esses indivíduos se sentem muito aquém do que deveriam, porque eles estudam muito, eles gostam de aprender, né? Não necessariamente aquilo que é ensinado na escola ou na faculdade, mas eles estão sempre envolvidos com alguma aprendizagem, estão sempre envolvidos com algum processo de aprender alguma coisa. Então, esses indivíduos, geralmente, eles consomem muito conteúdo e eles consomem conteúdo bom, em geral, né? Porque eles vão escalando ali na qualidade do conteúdo, acabam chegando em pessoas. Hoje, com acesso de internet, você chega nas melhores, no melhor psicólogo do mundo, no melhor cantor, sei lá, você chega em qualquer conteúdo, né, facilmente. Então, essas pessoas costumam se comparar muito com essas pessoas que elas consomem. E geralmente são indivíduos que vão ter um senso de não pertencimento, um senso de que não pertenceram a lugar nenhum, de que nunca conseguiram se sentirem confortáveis em nenhum tipo de relação. E muito disso é devido a essa diferença, né, de fisiologia, de sensibilidade, né? Então são indivíduos muito sensíveis, são indivíduos que percebem nuances que muitas vezes não são percebidas, e são indivíduos que são, justamente por serem sensíveis, às vezes têm uma identidade também frágil. Se isso não for olhado, se isso não for cuidado, tendem a ter muita propensão também a adoecer emocionalmente, né? Por conta desse cérebro mais sensível. Você vê em alguns estudos muitas ideias tratando de controle cognitivo, né? Que esses indivíduos teriam mais controle cognitivo, e é verdade, né? Se você for pensar em aprendizagem, por exemplo, esses indivíduos têm um controle cognitivo maior, ou seja, conseguem abstrair e lidar com essas abstrações na cabeça deles de uma forma mais fácil do que a população em geral. Mas muitas vezes o problema deles é de relacionamento, né, de conexão, de não conseguir se conectar com as pessoas, de relação com o próprio comportamento deles. Então, esses indivíduos em geral têm um grande problema em aceitar o próprio comportamento, em gerenciar o próprio comportamento. Muitas vezes são indivíduos muito impulsivos, muitas vezes são indivíduos que têm uma dificuldade de controlar os seus processos atencionais, por exemplo,
devido a uma característica que a gente chama de baixa inibição latente. Eu vou comentar isso em um vídeo próximo aqui do canal. A baixa inibição latente, só para você ter uma ideia, ela é uma incapacidade de filtrar estímulos irrelevantes e de selecionar, né, estímulos relevantes e irrelevantes. Então, digamos que quanto mais inteligente o indivíduo é, maior a tendência de ele ter uma baixa inibição latente, e isso está ligado com a criatividade também, né? Isso está ligado com a própria capacidade cognitiva dela. E justamente o problema desses indivíduos é muitas vezes aceitarem o próprio formato de como o seu comportamento se apresenta. Muitas vezes eles se comparam com outras pessoas que são muito despontadas em alguma área e a qual eles consomem e admiram, ou eles se comparam com os seus pares que têm uma inteligência mais baixa e, portanto, não tem tantos problemas, por exemplo, de controle atencional ou de controle de impulsos, de controle inibitório, por exemplo. Portanto, são indivíduos mais constantes, né? Mais diligentes, muitas vezes. Então, esses indivíduos altamente inteligentes, muitas vezes podem ser indivíduos altamente inseguros e bastante perdidos e desorganizados. Inclusive, tem alguns estudos que relacionam de forma negativa a alta inteligência, o alto QI, e um traço de personalidade que é a conscienciosidade, que mede, digamos assim, a diligência, né, a organização, a capacidade do indivíduo de planejar e seguir um planejamento. Alguns estudos criticam esses achados, mas tem muito estudo apontando para essas dificuldades desses indivíduos. A gente não sabe dizer muito bem ainda quais são os critérios, né, que diferenciam um indivíduo, por exemplo, com altas habilidades, superdotação, que tem um controle cognitivo muito bom, um controle comportamental muito bom, né? Eu já atendi, por exemplo, pacientes que tinham uma sensação, né, de controle cognitivo muito bom, mas a grande maioria dos pacientes que eu atendi vinham com, por exemplo, queixa de ter pesquisado muito sobre TDAH e ter se identificado muito com isso, ou até às vezes com um diagnóstico de TDAH. E se você vai ver, muitas vezes não bate, porque são indivíduos que aprendem muito rápido, têm uma memória de trabalho muito boa, têm uma taxa de processamento de informação muito boa, tem uma memória sustentada, uma atenção sustentada muito boa. E o TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento, né? Ou seja, é um transtorno onde o cérebro não se desenvolveu como deveria. Então, tem regiões como o córtex pré-frontal que recebem menos sustentação dopaminérgica e, portanto, esse indivíduo tem essas dificuldades atencionais. Então, isso é muito confundido, né? Por ser, eu acho, um conhecimento um pouco menos acessado, isso é muito confundido com o TDAH. Então, é extremamente comum que essa população de alta inteligência receba diagnóstico de TDAH, ou pense que tenha TDAH, ou comece a tomar medicação para TDAH, e às vezes eles podem se beneficiar dessa medicação. Eu vou também abordar isso no próximo vídeo que a gente for falar sobre TDAH e superdotação e as diferenças entre essas duas condições, mas são cérebros hiperestimulados, são cérebros que são muito intensos e muitas vezes ocorre um desenvolvimento assíncrono, que a gente chama, né? Que é o quê? O desenvolvimento, por exemplo, emocional ou de habilidades sociais desses indivíduos pode ficar para trás do desenvolvimento cognitivo, por exemplo. Então, você pode ter um indivíduo que consegue acessar ideias, né, cognitivamente falando, consegue processar ideias filosóficas, né, ideias abstratas e lidar com essas abstrações de uma forma muito intensa e muito rápida e de uma maneira muito precoce, mas muitas vezes não tem a sustentação emocional para fazer tais investigações, né, de cognitivas. São indivíduos que podem ir para lugares perigosos, né, com as suas cognições e com a sua inteligência, porque não tem sustentação emocional ou não tem habilidades de relacionamento para poder se entenderem de fato e conseguirem fazer um relacionamento funcionar, seja de amizade, seja um relacionamento romântico ou com os próprios pais.
de maneira que esse relacionamento seja funcional e ajude no desenvolvimento e na integração dessas características, né? Então, muitas vezes são indivíduos que vão ter uma cognição, um intelecto muito avançado, porém um desenvolvimento emocional às vezes prejudicado ou relacional às vezes prejudicado. Existem alguns estudos dizendo que não existe evidência de que, por exemplo, a população com altas habilidades e superdotação tenha alguma propensão para alguma imaturidade emocional, por exemplo. E, de fato, você encontra muitos estudos falando que seria, em tese, justamente o oposto. O indivíduo altamente inteligente teria mais integração dessas áreas cerebrais e mais funcionamento do córtex pré-frontal, portanto, ele teria mais controle de tudo, tanto de fazer abstrações quanto de o próprio comportamento. Então, em tese, seria um indivíduo que seria para ter um controle cognitivo maior e um controle comportamental maior. Isso em tese. Mas a gente vê muito paciente com queixa de baixíssimo controle de comportamento e muitos problemas emocionais, muitos problemas dessa assincronicidade, né, entre o cognitivo e o emocional, ou entre os seus relacionamentos. Então são duas esferas que eu vejo mais prejudicadas, né? Os relacionamentos, por conta dessa desconexão, de se sentirem ilhados, de se sentirem estranhos, de se sentirem não pertencentes a lugar nenhum, inadequados, esquisitos, e muitas vezes sofrendo muitos anos, né, o ambiente acadêmico, escolar ali, cobrando muitas coisas que para eles não fazem sentido, né, cobrando entregas mecânicas, né, coisas burocráticas, né, de cumprimento por exemplo, a questão de como as provas são feitas, como as avaliações são feitas, etc. Então são indivíduos que, se você fornecer um material de estudo para eles e você deixar eles no cantinho deles e respeitar o tempo deles, né, se eles forem os seus próprios guias, costumam ser bons estudantes, autodidatas, e pessoas que estudam muito e que estudam por muito tempo e que não se cansam e que têm um hiperfoco grande. Então, tudo por conta dessa capacidade, né, cerebral mais intensa. Mas muitas vezes vão ter muito problema em se encaixar, de fato, em se encaixar na sociedade, em se encaixar na escola, em se encaixar na faculdade, nas amizades, enfim. Então, essas são algumas características. Se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, a gente tem uma aula bem mais longa lá dentro do nosso curso, e a gente tem lá uma série de estudos e os resumos desses estudos e as referências científicas de cada ideia que a gente aborda, falando mais sobre a neurociência das altas habilidades e superdotação. E se você quiser entrar lá, você vai encontrar também aulas sobre autoconhecimento, aulas sobre essa relação entre o comportamento e a inteligência, o que fazer quando você descobre essas características em você ou em outro indivíduo, e quais são as outras características, comportamentais, fisiológicas, emocionais, de relacionamento e de comportamento dessa população. Então, o curso Altas Habilidades e Superdotação é para você que está se identificando com essas questões e quer entender um pouco mais, porque as testagens neuropsicológicas que fazem, né, a avaliação de uma pessoa com altas habilidades de superdotação muitas vezes são muito demoradas. Você tem que encontrar um profissional, então às vezes na tua cidade não tem, e são caras, né? E o curso a gente fez pensando nisso, em democratizar esse acesso a esse tipo de conhecimento e fornecer elementos básicos ali para a pessoa poder entender o funcionamento dela, de fato, e poder saber o que ela faz em seguida, né? Porque uma vez identificada essa condição ela é pro resto da vida, é uma condição neural, é uma condição de ser, né? É uma condição de existir. Então você vai ter que entender como lidar com isso, e você vai ter que entender como que você lida com o teu filho que tem isso, por exemplo, ou como que você maneja os teus pacientes se eles têm essa condição. E são pessoas que têm um funcionamento justamente bem diferente da população neurotípica. Não é um cérebro neurotípico, é um cérebro diferente.
se estimula de forma diferente, se gerencia de forma diferente, é um comportamento muito padrão, muito característico que essas pessoas têm. É fácil conversar com uma pessoa um tempo e perceber, né, se ela se enquadra nisso ou não, apesar de que a forma correta de você atestar de fato é fazer toda a bateria de testes, né, neuropsicológicos. Mas se você quiser entender o que fazer e como que você funciona, como que você lida com essas questões, como que você ajuda alguém com essas características, a gente tem o nosso curso lá que vai ser um ótimo lugar para você aprender tudo isso. A gente se vê no próximo vídeo. Clica no botãozinho aqui para se inscrever, clica no gostei, comenta aqui o que você achou desse vídeo e comenta o que você quer ouvir, o que você quer entender sobre esse assunto das altas habilidades e superdotação para um próximo vídeo. A gente se vê e um grande abraço e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.